Aqui a gente tem uma questão do Enem 2016 e a gente vai ver que vai falar sobre solubilidade das substâncias. E aí, como sempre, a gente vai avaliar o enunciado, a gente vai avaliar as alternativas e fazer a nossa análise, né? Aumentando a nossa capacidade de discussão sobre qualquer tema, aproveitando a ideia do texto. Lembrando que essa prova já passou, mas a gente aproveita a ideia para aumentar o nosso poder de discussão. Tranquilo? Então vamos nós. O enunciado, em sua formulação, o spray de pimenta contém porcentagens variadas de oleoresina de capsicum, cujo princípio ativo é a capsaicina, e um solvente, um álcool como etanol ou isopropanol. Em contato com os olhos, pele ou vias respiratórias, a capsaicina causa um efeito inflamatório que gera uma sensação de dor e ardor, levando à cegueira temporária. O processo é desencadeado pela liberação de neuropeptídeos das terminações nervosas. Quando uma pessoa é atingida com spray de pimenta nos olhos ou na pele, a lavagem da região atingida com água é ineficaz. Porque letra A, e vem as alternativas. Reação entre o etanol e a água libera calor, intensificando o ardor. A solubilidade do princípio ativo em água é muito baixa, dificultando a sua remoção. Lembra que ele está falando na ineficácia da água para lavar, tá? O spray de pimenta, jogado nos olhos ou na pele. Permeabilidade da água na pele é muito... eu esqueço do azinho. A permeabilidade da água na pele é muito alta, não permitindo a remoção do princípio ativo. Letra D. A solubilização do óleo em água causa um maior espalhamento, além das áreas atingidas. E letra E. A ardência faz evaporar rapidamente a água, não permitindo que haja contato entre o óleo e o solvente. Então, por aqui, nota que eu tenho aqui, ó, uma resina oleosa, uma oleoresina de capsicum, cujo princípio ativo é a capsaicina. Repara que eu não conheço nada desse carinha. A única coisa que ele está me dizendo é que ela é muito solúvel, já que o solvente é um etanol ou isopropanol, tá, em álcool. E aí você vai ter que começar a analisar que uma coisa é a solubilização em álcool, outra coisa em água. Nem tudo que se dissolve no álcool se dissolve na água. Em outras palavras, ela pode ter uma alta solubilidade em álcool e uma baixa solubilidade em água. É só lembrar do sal, NaCl, e do açúcar. Se eu pegar uma pitada, vou botar 1 grama de sal, né? 1 grama não. Em 1 litro de água, eu consigo dissolver 34 gramas de sal de cozinha. Enquanto em 1 litro de água, eu consigo dissolver 230, mais ou menos, vou chutar, gramas de açúcar. Os dois são solúveis? São, mas o açúcar é mais solúvel do que o NaCl. E aí, quando a gente viu isso, a gente explicou que o açúcar é mais solúvel em água porque ele apresenta vários grupos OH, que se ligam à água através das ligações por hidrogênio. Daí a consequência da maior solubilidade do açúcar. Eu estou comparando isso porque os dois, açúcar e sal, são solúveis em água. Agora, um é muito mais do que o outro. Então, quando a gente discute uma questão dessa, tá? Quando ele diz aqui que o solvente é um álcool, é porque o álcool dissolve. Como o álcool também é polar, né? Menos polar que a água, é porque esse carinha aqui não é tão polar. E se ele não é tão polar, ele não dissolve tanto na água. E a explicação justamente é essa ineficácia.
quando a pessoa quer lavar a região atingida com água. Não adianta absolutamente nada. Porque o princípio ativo, a capsaicina, ela é pouco solúvel em água. E se é pouco solúvel, a água não vai eliminar todo o spray de pimenta. Então a resposta aqui, tá, é justamente a letra B. A solubilidade do princípio ativo em água é muito baixa, dificultando a sua remoção. Aqui eu nem vou ler as demais alternativas, porque a gente está falando de solubilidade. Eu não estou falando em reação. Eu não estou falando em permeabilidade da água na pele. Aqui, por exemplo, a solubilização do óleo em água causa um maior espalhamento, não porque o óleo não solubiliza em água. Um é apolar e o outro é polar. A ardência faz evaporar rapidamente a água. Eu nem leio essa. Então, eu coloco como resolução para a gente. O princípio ativo presente no gás de pimenta, capsaicina, está dissolvido em etanol e isopropanol, que apresentam polaridade muito mais baixa que a da água. Portanto, a oleorrazina apresenta solubilidade em água muito baixa, o que eu falei aqui, dificultando a sua remoção. Resposta letra B. Então, quer dizer, a gente aproveita a ideia do texto, repara que eu não sei o que é oleorrazina de capsicum, nem sei se o nome é capsicum ou capsicum. O que interessa é a solubilidade em álcool, e a partir disso eu comparar com a solubilidade em água. Está aqui, ó. E ele diz que é ineficaz, então é porque não solubiliza muito. A solubilidade em água é menor do que de álcool. Então, isso aí a gente tem que se atentar. Quando a gente começa, olha aquele papo do detalhe. Quando a gente lê um enunciado, eu já falei várias vezes, que em provas de Enem, principalmente, tá? Eles explicam toda a questão no próprio enunciado, como aqui. Ele está dizendo para você que é solúvel em água, em álcool, e não é solúvel, é pouco solúvel em água. Daí a ineficácia. A lavagem da região atingida com água é ineficaz por quê? Ele já está afirmando. Então ele está dizendo, é pouco solúvel. Olha a solubilidade. Então veja que é uma questão, como todas as outras, a maioria das questões do Enem, que a gente tem a resposta, chega ao raciocínio, desenvolve todo um raciocínio baseado no próprio enunciado. E claro, com a base que a gente tem, evidente, senão não adianta nada. Valeu, gente boa, até a próxima questão. Um grande abraço.